Aleluias. Sauda a igreja com a graça e paz. Amém? É uma alegria, irmãos, que eu não consigo expressar, não na língua portuguesa, de estar aqui essa noite falando do amor do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema é expansão, nosso quarto dia, e orando no domingo, eu falo, Deus, se for da Tua vontade, que eu traga uma palavra, irmão, sem pretensão nenhuma, Deus me dá uma palavra para me trazer para a Tua igreja. E aí, descansei, Deus tocou no meu coração, e aí fui ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, e a palavra que eu tenho para hoje para vocês é uma biografia, irmãos, uma biografia de um rei, um dos melhores reis que Israel teve, um rei que ele expandiu o seu reino e a sua fronteira, mas mesmo diante da expansão, teremos batalha. Mesmo diante da expansão, diante das bênçãos do Senhor, vamos enfrentar lutas. E eu vou entrar, irmão, no detalhe para vocês, de cada passo desse rei, do que ele fez. Tudo, irmão, o inimigo tentou para parar ele. O que o inimigo fez na vida dele e tenta fazer na nossa vida, a gente não tem noção. Mas uma das coisas que eu mais gosto na palavra do Senhor Jesus Cristo é que ela demonstra, e foi escrito para a gente aprender, ver o que a pessoa fez de certo, ver o que ela fez de errado, porque a Bíblia não esconde nada. Eu ouvi que a Bíblia era um livro que ela tinha tudo para não dar certo, porque ela não foi escrita por um autor, 40 autores, em tempos totalmente diferentes um autor do outro, mas a Bíblia não esconde nada. Quando o camarada fez uma coisa de errado, está escrito aqui. Quando ele acertou, está aqui também. Então eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia de vocês, em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20, e a gente vai ler um pouco do 32. A biografia é do rei Ezequiel. A biografia do rei Ezequiel, irmão, ela se encontra em 3 livros. Lá em 2 Reis 20, em 2 Crônicas, do capítulo 28 até o capítulo 32, vai falar da biografia dele, e a biografia dele também vai se encontrar no livro do profeta Isaías. Os dois foram contemporâneos, o rei Ezequias e o profeta Isaías, foi o profeta que teve com ele no reinado dele. Então é uma biografia muito rica, irmãos. O rei Ezequias foi um rei muito abençoado por Deus, mas enfrentou lutas que eu e você estamos sujeitos a enfrentar. E tudo está aqui o que ele fez. E eu queria começar lendo com os irmãos em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20. Todo mundo está com a Bíblia? Bíblia, os irmãos vão já colocar aqui. Irmãos, não perca o hábito de trazer isso aqui. Palavra do Senhor. Tudo que está aqui é a mais pura verdade. E eu ainda vou mais longe. Aqui está escrito que um grande peixe engoliu um homem. Se outrora tivesse escrito que um homem tivesse engolido um grande peixe, eu acreditava. Tudo que está aqui é a verdade. Não perca o hábito de trazer a palavra do Senhor. Literalmente, palavra da salvação. Se você está no seu smartphone, no seu celular, mas a palavra. Não leia a palavra, estude a palavra. Ela é rica nos detalhes que você não tem noção. Eu estou caminhando, lendo a Bíblia, já tem 7 anos. Ano após ano. Cada vez eu me surpreendo com o detalhe do detalhe. Cada vez fala de forma. Eu não tenho o hábito de memorizar. Eu admiro as pessoas que memorizam. Eu não consigo memorizar. Por isso que eu não paro de ler. Porque cada vez que eu leio, Deus fala comigo. A biografia do rei Ezequias já li umas 5, 6 vezes. Mas Deus falou comigo de uma maneira que eu nunca imaginava, irmão, para trazer para vocês. Eu queria que os irmãos acompanhassem no capítulo 31, versículo 20. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o seu Deus, em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus. De todo o coração o fez e prosperou. No 32, e depois dessas coisas e dessa fidelidade, lhe veio coisas boas. Poderia estar escrito assim, né, irmão? Mas não está. Ele fez tudo certo. Ele andou com Deus. Mas olha o que a palavra fala.
Depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se dela. Amém, irmãos? Irmãos, o rei Ezequias assumiu o trono com 25 anos de idade. O pai dele, desmantelado, torto, que vocês possam imaginar, de uma pessoa desmantelada na vida, que ele foi tão desmantelado, que ele não foi nem enterrado junto com os reis, de tão ruim que o camarada era. Ele não teve esse direito. A Bíblia me relata em 2 reis, o rei Jorão, que o povo não sentiram saudade dele, e ele não foi enterrado com os reis de Israel, e o pai de Ezequias também não foi enterrado, de tão ruim que ele era. Com 25 anos, Ezequias assume esse reinado, irmãos, todo destruído. Irmãos, a idolatria era tão grande, que quando a Bíblia fala, quando Deus tirou o povo do Egito, foi trazendo pelo deserto, o povo foi pecando. E o povo pecava, chegou ao ponto que o povo começou a murmurar. E Deus falou, pela murmuração do povo, colocou serpentes para poder morder aquelas pessoas e matar. E as pessoas foram para Moisés. Moisés, a serpente. Moisés falou, Moisés pegou, Moisés intercedeu para Deus, para o povo. O povo falou para Moisés, Deus falou para Moisés, pega uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta. Todo aquele que for mordido, olhar para a serpente, vai curar. Beleza. Moisés pegou a serpente, colocou numa haste. O próprio Jesus Cristo fala lá em João 3, que assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos aqueles que olhavam para a serpente, Jesus também vai para uma cruz ser levantado. E aquele que olha para ele vai ser salvo. Aleluia. Só que, irmãos, aonde chegou a idolatria do povo? Moisés fez a serpente, era para ter feito, passou o deserto, esqueci da serpente, mas não. Eu fiquei me perguntando, e eu fui lendo, e o povo adorava aquela serpente. Quando o rei Ezequias pegou o reinado, que ele começou a tirar a idolatria do povo, a Bíblia fala que eles deram um nome para a serpente, Neustã. E eles acendiam incenso para aquela serpente, até nos dias de Ezequias. Irmãos, eles entraram na terra prometida, com Josué e Calebe, não tirou a adoração da serpente. Depois veio todos os juízes de Israel, veio Sansão, veio Jefté, veio Débora, veio todos os juízes, não tirou a adoração da serpente. Depois veio o profeta Samuel, depois veio o rei Davi, ou o rei Saul, depois veio o rei Davi, o rei Salomão, veio tantos profetas, e o povo ainda adorava aquela serpente, e botaram até o nome dela, Neustã, até o dia que Ezequias tirou a adoração dessa serpente. Então o primeiro passo de expansão na vida de Ezequias, foi tirando toda a idolatria que tinha dentro de Israel. Para a gente, eu e você expandir, diante de Deus, devemos tirar toda a idolatria da nossa vida. Detalhe, Deus deu uma bênção para você, muitas vezes eu e você começa a idolatrar aquilo na nossa vida, porque a história fala que o povo adoraram aquela serpente, ao ponto de dar um nome para ela, Neustã, e acender incenso por aquela serpente por muitas gerações, por muitos anos. E Ezequias, irmão, ele começou a tirar essa adoração do meio do povo, porque ele estava expandindo. E a Bíblia diz que quando ele tirou toda essa adoração, ele falou, agora nós vamos adorar a Deus de verdade. O templo estava fechado. A idolatria do povo chegou a um ponto tão grande, que a igreja, o templo, ele era fechado. Ezequias mandou abrir o templo, mandou purificar o templo, mandou tirar tudo daquele templo que não era de Deus e jogar fora. Mandou os sacerdotes se purificar, mandou os levitas se purificar, porque eles iam adorar a Deus corretamente. Depois de tantos anos de idolatria, tantos anos de uma vida pregressa, de tantos anos, irmãos, aquele povo estava pronto para adorar. Mas não foi fácil não. E o povo se purificou, irmãos. Irmãos, foi tanta bênção. A palavra do Senhor Jesus Cristo, quando vocês for ler, o povo começou a ser abençoado, fizeram uma Páscoa, desde os dias de Salomão não tinha feito uma Páscoa tão grande igual aquela. Ezequias, ele mandou convidar, porque nessa época o reino já era dividido. Aqui já tinha acontecido uma tragédia, Salomão tinha pecado, por amor
de Davi, Deus deixou 2 tribos para Davi, aqui já era o reino de Judá, somente a tribo de Judá e de Benjamim, e as outras 10 tribos já estavam na pura idolatria. O rei Ezequias mandou o convite para todas as tribos vir adorar a Deus, irmãos. Mesmo antes eles tinham tido guerra. Judá e Israel, no pai de Ezequias, tiveram uma guerra que Israel devastou Judá. Tiveram uma guerra muito grande. E Ezequias mandou convidar todo mundo para vir adorar a Deus. A palavra fala que eles foram na tribo de Manassés, na tribo de Efraim, na tribo de Zebulon. Eles foram de Dan até Beceba. Todo o reino convidando, irmãos. Vem adorar a Deus. Que é o nosso... Vamos expandir. A gente vai expandir. Vamos adorar a Deus. A Bíblia fala que algumas tribos, algum povo, eles riram, porém outros obedeceram e foram adorar a Deus, os de Manassés e os de Zebulon. E esse povo, irmão, eles começou a ter uma prosperidade. Ezequias, que a Bíblia fala que eles começaram a ofertar, começaram a dar primícias, porque o templo funcionava, o templo tinha que estar aberto, precisava dos levitas, dos sacerdotes, só que o povo tinha que trazer suas ofertas, suas primícias, para poder os sacerdotes e os levitas ter condição de estar cultuando a Deus, porque não tinha como, a forma de trabalho era diferente. O sacerdote, ele ficava noite e dia no templo adorando a Deus, o povo era abençoado. E aí entra o detalhe, nós vamos ser abençoados. Quando o pastor fala que a igreja vai ser abençoada, somos todos nós, irmãos. Aleluia, todos nós. Eu fico imaginando cada um de vocês aqui dando uma oferta de um dízimo de R$1.000, de 2.000. Daqui a pouco a receita da igreja está 500 mil por mês, 600 mil, mas não é da igreja, é o povo da igreja. A bênção é para todos. Deus quer que todos sejam abençoados, porque a gente vai romper, mas não adianta eu romper, eu ganhar muito bem e meu irmão não ganhar bem. É para todos. É para todos ter. E eles, irmão, eles trouxeram tanto. A minha Bíblia, a minha tradução é revista e atualizada. É uma tradução que eu gosto muito. Na revista e atualizada fala assim, que eles começaram a trazer montões de coisa. Montões. Estava sobrando, trazendo para a igreja. Porque o povo tinha tanta ovelha, as ofertas eram diferentes. E começaram a trazer ovelha, começaram a trazer trigo, começaram a trazer cereal. Ao ponto que o Ezequias, quando passou, que chegou no templo, ele perguntou para o sacerdote, esse tanto de montões aí? O sacerdote fala, o povo começou a dizimar, começou a ofertar, começou a prosperidade tão grande no meio do povo, quando eles abandonaram, que eles trouxeram tanto que está sobrando. Olha, irmão, sobrando. Então vamos fazer um celeiro para a gente guardar essas coisas. E nunca mais deixaram de queimar incenso, nunca mais deixaram de fazer sacrifício, porque nunca mais faltou. Porque Deus abençoou aquele povo de uma maneira tão grande, inimaginável, irmãos. Oh, glória, aleluia, irmãos. Só que aí, irmão, vem a primeira batalha. Porque na nossa vida, irmão, eu serei negligente, eu serei insensato, se eu subisse aqui hoje e falasse para você que você não vai ter batalha, que você não vai ter luta, que na minha e na sua expansão, na expansão da igreja, a gente não vai ter nenhum problema. Eu seria muito insensato. A biografia do rei Ezequias fala que ele teve uma luta grande, uma luta, irmão, que é inimaginável. O rei Senecaribe era o homem mais poderoso da terra. Ezequias era um rei fraco, belicamente, militarmente. Não tinha como competir com Senecaribe. E a história é tão rica, irmão. Aí eu fiquei assim, mas por que Senecaribe não atacou o pai de Ezequias, já que era tão desmantelado? Foi atacar Ezequias que estava nos pés do Senhor. Porque o pai de Ezequias, eles eram amigos do pai de Senecaribe. Eles eram amigos do mundo. Então quando você é amigo do mundo, muitas vezes não vem um ataque. Mas o que Ezequias fez? Ele cortou relação. Ele cortou todas as relações com essas pessoas. E ele veio para atacar Ezequias. E aqui a morte, irmão, é a morte literal. Não é a nossa morte hoje em dia que ela vem primeiro espiritual. Senecaribe vinha para destruir e para afrontar. E Senecaribe, irmão, cercou e ele falou assim, olha Ezequias, mandou um mensageiro, se por acaso você tiver 2.000 homens, eu vou te dar 2.000 cavalos, porque você é tão fraco, que a batalha não vai ter aquela glória de batalha. Então, para ter pelo menos uma gracinha, consegue 2.000 homens aí que eu te dou 2.000 cavalos. Aí a gente tem uma batalha mais ou menos. E eles afrontaram noite e dia o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu e você somos afrontados noite e dia, o inimigo nos afronta, não vai dar conta,
não vai conseguir, vai ser mandado embora, vai ficar desempregado, vai faltar as coisas. Agora está na igreja fazendo tudo certo, olha as batalhas vindo. Sai da igreja, cara. Você estava aqui no mundo, não sofria nada, só foi para os pés de Deus, as coisas começaram a dar errado na sua vida. A afronta do diabo vem assim. Senecarib, irmão, forte, o tanto que vocês possam imaginar. E aí eu fui ler sobre a história de Senecarib, e aí ele é um rei que ele deixou as coisas muito escritas. O reinado dele ele deixou muito escrito. E aí se acharam dos escritos dele que ele fala assim: um ano eu coloquei Ezequias dentro de uma gaiola, igual se coloca um passarinho. Eu prendi Ezequias dentro dessa gaiola. E Ezequias agora estava diante de uma batalha. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu andei com Deus, a palavra fala que ele foi fiel a Deus em tudo. Ele foi honesto, ele foi dizimista fiel, ele trouxe as primícias dele. Mas veio uma grande luta na vida de Ezequias. O primeiro passo que Ezequias fez, irmãos, lá no capítulo 32, versículo 4, e resolveu de acordo com seus príncipes e os seus valentes, tampar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. O inimigo vem te atacar, e nesse tempo usava o cerco, só que ele precisa de água, ele precisa de comida, ele precisa se cercar de uma forma que ele vai te esperar o momento certo para te destruir. Só que nessa espera ele precisa se alimentar. E Ezequias sabia que ele precisava, que o Senaqueribe, o exército dele, precisa se alimentar. E aí eu faço uma pergunta retórica, a mesma que eu fiz para mim: quais são os buracos que eu tenho que tampar na minha vida? Quais os buracos que o inimigo está se alimentando na minha vida? Aonde é que eu estou deixando os poços para o inimigo ficar se alimentando na minha vida? É uma pergunta retórica. Você responda, tampe seus buracos. Muitas vezes meu buraco foi isso aqui, ó. Até o dia que eu fui lá e tampei esse buraco, para o inimigo nunca mais beber dessa água e ficar atrasando a minha vida espiritual. Então, irmãos, faça igual a Ezequias, tampe todos os buracos. Ezequias falou assim: vamos tampar os buracos e vamos tampar os rios, para eles não virem beber da nossa água. Eles vão vir nos atacar, mas vão passar sede. O diabo pode te atacar, mas ele vai passar sede e fome, porque você não vai dar brecha para ele. E Senaqueribe começou a afrontar ele de uma forma, e Ezequias falou assim: olha, não fale em judaico, porque o povo estava tudo assim no muro, ó. E o heraldo do rei, né, o mensageiro do rei começou a ofender: olha, Ezequias não vai salvar vocês, vocês vão passar tanta fome que vocês vão beber a urina de vocês, melhor vocês se render, se entrega logo, porque assim, depois eu levo vocês para outra cidade. Não confia nesse rei não, vai confiar. É assim que o inimigo faz. Você vai confiar na igreja? Você vai confiar no que a pessoa está falando? Você vai confiar em Jesus Cristo? Não confia não. Vem para o meu lado, nós vamos entrar em paz. Irmãos, não tenha paz com o demônio. Tem uma frase que os Estados Unidos aqui: não se faz, não é nem paz, não se negocia com terrorista. Os Estados Unidos têm essa frase: não se negocia com terrorista. Essa frase eu uso para os cristãos: não se negocia com o demônio. Não tem negociação com o demônio. O demônio não é amigo de cristão, é o inimigo da nossa alma. E assim, e eles afrontaram, deram todas as maneiras, e falaram em judaico, falaram na língua que ele entendia. Quantas vezes eu e você fica: eu não queria que falasse para mim não, esse problema. Ou você quer proteger a pessoa que te ama, quer proteger a sua esposa, o seu filho, mas o inimigo está afrontando. E as afrontas vêm, irmão, aquela promoção que talvez nunca chega. Que a empresa agora vai ter que demitir metade, hein? Aí você fica: meu Deus, a empresa vai demitir metade, mas não vou falar para ninguém não, não vou compartilhar isso com ninguém não. O inimigo, eles nos cerca de todas as formas, irmãos. E Ezequias não tinha como lutar. Ele se preparou para a batalha, ele colocou capitães, a Bíblia fala, irmão, que ele reformou o muro. A batalha vai vir, meu amigão. Ele é muito mais poderoso do que eu vou fazer minha parte. Ezequias, por mais que ele confiou no Senhor, mas ele colocou homens para guardar o muro, ele reformou todo o muro, e agora vamos aguardar essa batalha. E a Bíblia fala, irmãos, na verdade que Deus fala aqui para Ezequias, falando para o povo, ó, com ele, 32:8, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá.
Oh, aleluia, irmão. Irmão, com o mundo está o braço, tá o dinheiro, tá tudo. Mas comigo e você está Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Oh, aleluia. Não tem, irmão, não tem. Não tem, irmão. Como a gente, o inimigo, eu imagino que Ezequias ficou noites preocupado, sem dormir. A Bíblia fala que ele rasgou as roupas dele. Estava desesperado, irmão. Como é que não é desespero, irmão? Desempregado, sem trabalho, faltando dinheiro, não conseguindo pagar as contas, andando com Deus, andando certo, expandindo, estava tudo. De repente vê esse problema tão grande. A gente entra em desespero. E aí, irmãos, aquilo que parecia impossível para um homem, que na minha vida, irmão, que a Bíblia, o que é impossível para o homem, foi possível para Deus. Uma noite, irmão, veio um anjo. Ele desceu. Ele matou 185 mil soldados. Oh, aleluia. Senaqueribe ficou com vergonha. Senaqueribe falava assim: olha, o Deus não vai te livrar. Cadê o Deus das outras cidades? Por que o Deus das outras cidades não livraram aquelas cidades de mim? Como é que teu Deus vai te livrar? Cadê o Deus de fulano? Cadê o Deus de ciclano? Cadê o Deus de ciclano? Nenhum desses deuses livraram os outros reis de mim. O teu Deus vai te livrar? E o inimigo coloca esse sentimento. Ah, mas fulano caiu, fulano não conseguiu, fulano não deu certo. Por que para você vai dar certo? Fulano nunca conseguiu. Ele está aí há tantos anos e nunca foi promovido. Como é que tu vai ser promovido? As pessoas colocam para você desacreditar da soberania de Deus. Nunca desacredite da soberania de Deus. E aí eu continuei lendo a história de Senaqueribe. E aí os arqueólogos, né, que tentam explicar tudo, falaram: olha, o seguinte é esse. Eu acho que foi uma doença. Foi uma doença, uma epidemia que matou aqueles homens. Porque eles não. Porque assim, como Senaqueribe deixava tudo escrito, por que ele não deixou escrito que aconteceu isso do anjo? Porque, irmão, eles não iam deixar. A arqueologia noite e dia tenta provar que a Bíblia está mentindo. Noite e dia é provar que a Bíblia está mentindo. Mas assim, o livramento foi tão grande que a Bíblia fala que Senaqueribe voltou pelo caminho envergonhado. Entrou no seu templo para adorar o seu Deus. 2 filhos dele mataram ele. De tanta destruição que veio. Porque ele afrontou o Deus vivo. Irmão, não se preocupe quando alguém te afrontar, ou alguém colocar o Jesus Cristo em xeque na sua vida, ou achar que Jesus Cristo não vai te honrar. Não se preocupa. Um dia a mão do Senhor vem sobre a vida dele. Não é eu e você que vai coisar. E ele voltou, irmãos. A Bíblia fala, Deuteronômio 28, 7. O inimigo ele pode vir por um caminho, mas ele fugirá por 7. Aleluia, irmão. Irmão, que vitória maravilhosa. Ô glória, ô livramento na vida de Ezequias. E agora, Roberto? Só bênçãos, só vitória, só coisa boa. Um belo dia, irmão, Ezequias adoeceu. Imagina. Depois de uma vitória tão grande dessa, depois de um livramento tão grande desse, eu não vou ter problema nunca mais na minha vida. Adoeceu o homem. O profeta Isaías, Deus chega para o profeta Isaías e fala: ó, vai lá no rei Ezequias, manda ele preparar a casa dele, que ele vai morrer. O decreto já estava dado. Deus já tinha decretado. O que é que vai fazer? Deus falou, estava desenganado pelos médicos. Os médicos só deram 3 meses de vida. A medicina falou que não tem mais tratamento. Não, morreu. Só está no hospital de apoio, está só esperando a hora. Já terminal, já foi decretado. O profeta chegou, Ezequias, prepara a sua casa, que Deus falou que tu vai morrer. Não tinha o que fazer mais, irmão. Cadê aquela vitória que Deus deu, aquele livramento de Senaqueribe? Agora tinha outro problema, a doença. Porque nossa vida é assim, irmão. Seria negligente e insensato. Não comenta sufismo, mas é natural ou é sujeito que às vezes a gente podemos adoecer. Eu e você podemos adoecer. Eu e você podemos vir uma doença. Não quer dizer que Deus não está conosco. Não quer dizer que Deus não vai nos abençoar. E a doença um dia chegou para Ezequias, irmãos. Uma doença terminal, para a morte. Era para ele preparar rápido e que Deus ia vir buscar ele. E aí, irmão, ele faz o que eu e você tem que fazer no pior problema da nossa vida: orar. A Bíblia fala que ele colocou o seu rosto para a parede e clamou ao Senhor. E começou a clamar, e a chorar, e a clamar. Se você está com problema, irmão, clame a Deus. De
todo o seu coração. Não permita, irmão, fraqueza. Clame, clame, porque não vai ser o homem que vai te ajudar. A gente, quando lê a palavra do Senhor Jesus Cristo, a gente aprende e vê com isso. Ezequias andou com Deus, foi fiel, veio uma grande luta, Deus deu livramento. Depois veio a doença, irmão, e ele orou, clamou, clamou, clamou. E nesse processo, irmão, para você ver que tudo pode ser movido por adoração. O decreto já tinha sido dado, ele ia morrer, mas a oração tem poder. Uma oração tão poderosa que Deus falou para Moisés: ó Moisés, eu vou dizimar esse povo e vou fazer de ti uma nação. Não, Deus falou, mas ainda não tinha decretado em si. Moisés começou a orar, interceder por aquele povo, e Deus mudou o decreto. Davi pecou, irmãos, e de repente o pecado de Davi veio um anjo e estava já destruindo o povo, destruindo, matando, matou mais de 100 mil pessoas. O decreto já estava em execução, já estava sendo o decreto executado. Davi clamou a Deus e aquele decreto parou. Uma oração, irmão. Tudo só se vencemos pela oração. Nós vamos expandir, a igreja vai expandir, eu e você vai expandir, ao ponto da igreja ter montões. Montões. Para a igreja ter montões, imagina a sua vida como é que vai. Não que você vai dar sobra, nada disso. Tanta prosperidade, tanta bênção, você vai trazendo para a igreja. Não, Deus vai trazendo e a igreja vai montoando, porque é muita. Deus é muito, é muito. Foi assim que foi com o povo, era tanta. Não, o povo trazia as primícias, o melhor, e não faltava, porque não vai faltar. Porque é Deus, irmãos, Ele não vai deixar faltar. Quando você se disponibiliza atrás do seu dízimo, a sua oferta, não se preocupe que Deus não vai deixar faltar. Deus não vai. E aí, irmãos, depois dessa doença, ele orou, clamou, o profeta estava na metade do caminho, chegando. Deus falou: não, volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Oh, aleluia, irmãos. Eu já estava com a pena de morte declarada, ganhar mais 15 anos de vida. Oh, glórias, glórias. Agora é só sucesso. Não tem mais problema não, só vencer as batalhas, vencer a doença, estou fiel com Deus, o que é que vai me acontecer? Mas nada, né? Mas não foi assim, irmãos. Veio o pior problema que Ezequias poderia imaginar passar. O pior ainda estava por vir. Não, irmão Roberto, o pior estava por vir? Como estava pior por vir, pastor? Sendo que ele já tinha vencido Senaqueribe, o homem mais poderoso da terra. Sendo que ele tinha vencido uma doença, um câncer terminal, uma doença incurável. Tu estava me dizendo que o pior na vida dele ainda estava por vir. O pior na vida dele estava por vir, irmão. E foi o que derrubou ele. Ele poderia falar aqui para vocês: olha, Ezequias não caiu. Foi só sucesso. Mas não foi, irmão. Ele caiu. Infelizmente. A lição que ele deixou para nós, que Deus deixou, que os cronistas deixou, é muito forte. O rei da Babilônia ficou sabendo que ele ficou curado. Mandou presente para ele. Mandou os embaixadores. Aí subiu ao coração, irmão. Não deixe, irmão. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E aí, irmão, subiu ao coração quando aqueles embaixadores vieram com os presentes. E aí a Bíblia fala que ele se enaldeceu. E aí ele mostrou toda a glória dele, toda a glória do rei, mostrou a casa, mostrou o tesouro. Ele não escondeu nada, ele mostrou tudo para o povo do mundo, pessoas que não lutaram com ele, pessoas que não estiveram do lado dele, e ele se glorificou. Entra na minha casa, senta no sofá, come do melhor. Ele já mostrou tudo, não escondeu nada. O profeta Isaías veio, cantou: que foi isso? Quem são essas pessoas? Ah não, eles são de um lugar muito longe. Eles são de um lugar muito distante. Aí, o que é que tu mostrou para ele? Eu mostrei tudo, não escondi nada. Coração, ó, nas alturas, né? Soberba, irmão. Se conquistou. E aí foi a queda dele. A Bíblia fala que Deus deixou ele ser provado para ver o que tinha no coração dele. Irmãos, lembra disso, irmão. Eu não estou falando que você vai enfrentar uma luta, um problema. Eu não quero falar que você vai enfrentar uma doença. Mas assim, Ezequias caiu com a soberba do coração. Tem pessoas, irmão, que na luta e na batalha ele pode cair. Opa, venci na luta e na batalha. Tem pessoas que na doença ele pode abandonar os pés de Jesus. Estou sendo fiel, tudo, e fiquei doente. Só que tem pessoas
que pode cair na soberba do coração. O inimigo usou 3 estratégias para destruir Ezequias. E ele conseguiu naquela que parecia impossível, com presentes, coisas boas, com os manjares. Ele ficou encantado. O rei da Babilônia, alguém poderoso, está querendo ser meu amigo. E aí subiu ao coração dele. Então, no nosso momento de expansão, no seu, quando você... Eu tenho uma frase, eu não gosto muito de usar, mas eu ouvi todo mundo lembra daquela cena do Will Smith deu tapa lá na cara do outro, e falou que o Denzel Washington falou assim, olha, para o Smith, toma cuidado, quando você estiver no topo, o diabo vai vir para te atentar. E aí eu e você, irmão, eu seria negligente se eu não falasse para você, tome cuidado, tome muito cuidado, quando estiver muito bem, lá em cima, vencido tudo, toma cuidado com o coração. Não deixe essas coisas jamais subir ao seu coração. Irmão Roberto, qual é a diferença de eu ganhar 1 milhão e o cara do mundo ali ganhar 1 milhão? Qual é a diferença? A diferença é que ele vai ganhar 1 milhão para gastar com ele, com os prazeres dele, com os prazeres da vida dele. Eu e você não. Se Deus colocar 1 milhão na nossa mão, a gente vai gastar com o reino. A gente vai investir no reino. A gente vai ter com o reino. Porque, irmão, qual é a diferença de você prosperar? É para o reino, é para o Senhor, é para o crescimento, é para alargar as tendas, é para aumentar, comprar um lugar próprio, construir. Nós somos uma geração, vamos comprar e vamos construir. A próxima geração vai aumentar. É o nosso dever deixar no mínimo uma igreja própria para os nossos filhos. Irmãos, eu oro a Deus noite e dia. Falo, Deus, eu não quero morrer, pastor, se eu não um templo próprio para o nosso filho, para o Benjamin. Nem que eu não termine, que o Benjamin trabalhe para esse tempo estar pronto. Mas ele já não vai mais pagar aluguel. O Benjamin vai ter uma igreja própria, fixa. É o nosso dever. Aqui, eu estava fazendo uma pesquisa. Hoje em dia, no mercado de trabalho, tem 4 gerações trabalhando. Se a gente pegar aqui na igreja, a gente tem umas 3 gerações de pessoas. Uma vai, outra vem, irmão. Todos nós um dia vamos para a glória. Se vivo, vivo para Cristo. Se morro, morro para Cristo. A igreja, tudo que eu faço, tudo que a gente faz, estamos deixando para os nossos filhos. E para quem já é avó, está deixando para os netos, que já está na 3ª geração. No dia que ele for, meu filho, seus filhos vão dar continuidade. Os nossos netos vão dar continuidade. Nós estamos trabalhando. Deus vai colocar posse nas nossas mãos. Uma diferença muito grande. Tudo que vier nas nossas mãos é para o reino. É investir no reino. Irmãos, eu concluo essa mensagem com essa palavra. Guarde o seu coração. Guarde ele. Guarde. Irmão Roberto, você está me dizendo que eu vou adoecer? Não, irmão. Não creio que isso. Se adoecer, o Ezequias adoeceu e Deus curou. Irmão, você está me dizendo que eu vou passar problema grande? Não, irmão. Mas se passar, o Ezequias passou e Deus deu uma vitória impossível. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas o que derrubou ele foi a soberba e o coração. E que eu e você vigiem noite e dia, para nada nos derrubar. Aleluias. A palavra é essa, expansão, mesmo diante das batalhas. Que Deus tenha falado ao seu coração, que você nunca esqueça da biografia do rei Ezequias. 2 Reis 20, no livro de Crônica e no livro de Isaías. Fala tudo sobre a vida dele, irmão. Tudo. Muito abençoado. Enfrentou coisas inimagináveis. Está aqui a história para a gente, para mim e para você. Tudo registrado aqui, ó. Não esconderam nada da vida dele. Ele morreu. E aí o que eu mais fico triste, pastor, só para encerrar, é que o profeta falou assim, olha, vai vir um tempo que eles vão levar tudo isso, Ezequias, e vão levar para a Babilônia. E depois eles foram tudo para a Babilônia. E Ezequias, mas não vai ser no meu tempo, né? Não vai ser comigo, né? Não vai ser no tempo dos meus filhos. Irmãos, eu penso ao contrário. É nosso dever deixarmos, no mínimo, estou faltando no mínimo, um templo comprado e quitado para os nossos filhos. É no mínimo isso que a gente deixa. Nossos filhos vão dar continuidade. Eles herdaram e eles vão fazer um templo grande e maravilhoso. E vão crescer, Que a gente se preocupe com isso, em levar o amor do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Que Deus tenha falado ao coração. Agradeço essa oportunidade.
Glória a Deus. Como é bom ouvir do professor, né, irmão? O professor Roberto tem toda a habilidade. Realmente, você é um professor mesmo. Quantos entenderam a história? Na realidade, o rei Senaqueribe, né? Ele é a representatividade ou a representação de Satanás. Que muitas das vezes ele vem com suas propostas, ele vem com seus encantos e na maioria das vezes consegue ganhar o coração. Por isso que a gente precisa resistir, precisa estar firme. E o Roberto falando acerca das situações que foram acontecendo, e o rei Ezequias foi vencendo, mas daqueles 15 anos que ele recebeu, quando Isaías chega e diz, tu vai morrer, e ele recebeu 15 anos a mais, nasceu Manassés, o pior rei de Israel. Irmão, quando é o fim, não clame não, deixa, vá em paz, vá em paz, porque às vezes a gente quer ser imortal nesta terra, mas o melhor é lá, que a gente não possa perder a oportunidade e a hombridade, de morrer de pé e dizer assim, não, nós fizemos tudo que a gente tinha que fazer, e eu profetizo que esse ano ainda nós vamos comprar o nosso terreno, Roberto, em nome de Jesus, nós vamos ganhar o nosso terreno, essa geração está salva, né? Aleluia, amém? Vamos ficar de pé, gente? Glória a Deus, que palavra maravilhosa.